Fala, meus amigos, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Meu xará Marcelo está chegando, nosso amigo Victor, cada dia mais disputado, mas ele vai aparecer se Deus quiser. Completando aqui meu ciclo covidiano, né, com o 9º dia. Faltam só 6, não, na verdade, com hoje vão ficar faltando 5 dias. Graças a Deus, os últimos 2 dias foram melhores, mas anteontem o velhinho aqui estava baqueado. Rodrigão, Cleveland, obrigado de mais uma vez aí, vocês terem o saco da gente estar aqui mais uma semana para o nosso bate-papo. A gente ia começar falando aqui do Covid, né? Com essa prova viva aqui que vos fala, mas nosso amigo Victor não chegou ainda, vamos deixar mais para frente. Vamos avançar aqui um pouquinho no nosso bate-papo. Eu espero que aqui a apresentação não me traia, não. E vamos falar da gaiola das loucas aí, né? Quando é muito louco, né? A gente viver num país que a gente sabe mais fácil a escalação do STF da própria seleção brasileira. Aliás, seleção brasileira que a gente nem lembra direito quando joga, não sabe muito menos da escalação, mas do STF, que cada semana apronta uma pra gente, a gente não esquece. Eu queria colher de vocês aí as últimas impressões, particularmente aí do ministro Marco Aurélio. Por favor, Rodrigão, suas considerações aí sobre a gaiola das loucas do nosso Superior Tribunal Federal, para muitos o surreal Tribunal Federal. Gente, eu acho que as pessoas perdem o bom senso, né? O Marco Aurélio soltou o líder do PCC, o RAP, né? Como é que é o nome do cara? RAP. André do Rap. André do Rap. Alegando uma questão formal, de literalidade da lei, alguma coisa assim. Eu sou muito favorável a você ser formal e ser literal com respeito à lei, porque eu acho que isso preserva direitos e tudo mais. Mas como se vê, sempre você tem alguma outra lei que permite que você que permitiria que você tivesse mantido o sujeito encarcerado, ou então, se você acha que aquilo é um absurdo, que a lei, você vê que a lei é um absurdo, né? Foi feita para soltar colarinho branco e está servindo para soltar líder do tráfico. Mas, de qualquer forma, mesmo que fosse esse o caso, existem mecanismos para você evitar isso, né? Pedindo para o juiz de primeira instância para se pronunciar, pedindo alguma coisa desse tipo, até tomar uma decisão. O que não pode é soltar o líder do PCC. Eu não consigo entender que diacho de justiça é essa em que você prende um sujeito porque roubou shampoo, encarcera e solta um cara que promove a criminalidade. É uma distorção de valores, uma dissonância cognitiva sobre o que é o bom senso que me impressiona, apesar de tudo, né? Não me surpreende, me impressiona. É diferente. Surpresa eu não estou com nada, né? É normal desse grupo de pessoas que se reuniram para soltar bandidos. Eu acho que tá tudo certo. Me diz aí, Cleveland. Marcelo, eu não sei nem... Qual que é essa impressão desse show de horrores, hein? A minha impressão é que o negócio começa lá atrás. Sabe aquela história de que avião não cai por uma razão só? Então é um conjunto da obra. Se a gente começar a pensar, como é que é... Uma sucessão de erros que levam a um erro maior, um desastre. Exatamente. Se a gente começar a olhar, como é que esse projeto de lei foi mandado, como é que este artigo em particular foi colocado, se vocês viram na televisão, os caras falam, depois a gente resolve isso em plenário, coisa do tipo. Ninguém pensou nessa possibilidade, ninguém pensou em definir exceções, então passou batido no Congresso. Aí depois você tem a segunda instância. Houve uma proposta para o presidente da República de vetar esse artigo. Esse negócio não foi claramente discutido dentro do governo. Passou-se, ok. Então a lei está posta? Bom, a quem caberia cuidar disso? É juiz de primeira instância? É juiz de segunda instância? O Ministério Público deveria ou não fazer esse pedido? E, dado tudo isso, ainda cai na mão do ministro do Supremo que o cara resolve ler a lei e simplesmente
simplesmente fala, bom, a lei está dizendo exatamente isso, então eu vou aplicar exatamente isso que está na lei, literalmente. Eu sei que tem muita gente que fala o seguinte, não, mas a lei tem que ser aplicada da forma como ela está colocada. E se for assim, para que você precisa de juiz? Para que você precisa de humano? Bota uma máquina lá, um despachante eletrônico e resolve o problema. Você vai economizar uma fortuna, inclusive. Então, eu acho que o Rodrigo matou a charada. É uma falta de bom senso, sabe? É algo assim que é algo impensável. É uma pessoa que vive totalmente fora da realidade fazer um negócio desse tipo sem ter noção do estrago que pode causar. Não é possível que ele não tenha noção. Não é possível que ele não saiba que um cara fugitivo, ele pode controlar um monte de coisa, um monte de gente pode morrer por conta de uma atitude deste tipo. É inacreditável. Eu ainda esses dias eu estava escrevendo lá no meu Facebook, peguei 3 historinhas recentes, eu acho que elas são bastante ilustrativas, que assim, de fato, né, não dá para pensar em democracia sem instituições sólidas, sem respeito a essas instituições, né? Então, a pior tragédia nunca deve servir de justificativa para que se pense numa ruptura institucional. A contrapartida disso tudo é que, assim, eu tenho 53 anos, sempre interessado pelo assunto, gostava de assistir às sessões do STF, mesmo antes do mensalão do Petrolão. Sempre acho que eu sou um advogado frustrado, porque o direito é uma coisa paciente, né? Marcelo, tá difícil de te ouvir. Ah, é? Deixa eu mudar a posição aqui para ver se fica melhor. Tá melhor aí? Bem melhor. Acho que sim, vamos ver. Legal, vamos ver se melhora aí. Bom, então o que eu vinha dizendo é que, assim, pegando 3 historinhas rápidas, a gente consegue ilustrar razoavelmente bem o quão surreal o STF tem se demonstrado, né? A gente vê o caso, por exemplo, de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ministro do STF, você presume que o ministro deve ser alguém sereno, ele foi condenado por ofender o procurador da República, no caso Deltan Dallagnol. Mesmo tendo sido condenado, numa outra ação, o Gilmar Mendes cassou uma liminar que era favorável ao Deltan Dallagnol. Ora, ele tendo sido condenado por ofender o Deltan Dallagnol, como é que ele tivesse um mínimo senso ético, não teria se declarado impedido de julgar qualquer questão que envolvesse uma parte a qual ele foi condenado por ofender. Então, esse é um exemplo. O ministro Fachin, esses dias, fez uma decisão absolutamente contrária à manifestação que ele fez no passado, dizendo que o presidente da República tinha que escolher numa lista tríplice aquele nome que tinha sido mais votado. Ora, se tem uma lista tríplice, se é para o presidente escolher mais votado, para que lista tríplice? Então, é um outro absurdo ilustrativo. E chegamos aí a essa barbaridade cometida pelo ministro Marco Aurélio. Inclusive, assim, ele foi derrotado fragorosamente pelo plenário. O que quer dizer que a leitura tão literal da coisa, nem isso justifica. Porque fosse assim. Que fosse assim, fosse tão literal, fosse tão inquestionável, fosse tão ao pé da letra, a gente teria aí, sei lá, 7-3, 8-2, 6-4. Não, nós tivemos um 9-1. Ele não teve um colega de plenário que tivesse tido a capacidade de ter um entendimento próximo do que ele teve. E outra coisa, um preceito fundamental é entender o espírito do legislador quando fez uma determinada lei. Se a gente presumir que o legislador quis aliviar para o corrupto, até nisso ele poderia se pegar, dizendo o seguinte, olha, o legislador, quando colocou essa lei aqui, ele pensava naquele criminoso de não alta periculosidade, que estava tendo ali a sua liberdade cerceada, por ter cometido um crime de cunho pecuniário, mas ele não pensava em que essa lei pudesse ser utilizada a favor de um líder de facção. Então, como não era o intuito do legislador, eu não me sinto à vontade de aplicar essa lei, vou remeter lá ao juiz de primeira instância e instigá-lo a que se manifeste, uma vez que já passou o prazo. Agora, não tem o menor cabimento. Vai contra o espírito elementar de justiça, né? Então, quer dizer, quando você faz uma lei
e ela, levada no seu extremo, vai contra aquilo que é basilar, não há como se justificar. Então, realmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, na sua atual configuração, e lamentavelmente está mudando para pior, né? A saída do decano, né? Sempre achei presunçoso, entrou e saiu pela porta dos fundos, na minha modesta opinião, como cidadão. Infelizmente, o substituto que tem aí não parece mudar esse quadro para melhor. Então, realmente, nós temos aí um show de horrores, o que eu acho que, de uma certa maneira, ilustra bem, né, o caos político e institucional que o país vive, e acho que, assim, está chegando a hora, né, vai chegar uma hora que a realidade vai se impor, e se nós já tivemos senadores caçados, deputados caçados, presidente mais de um caçado, está chegando a hora também da Suprema Corte ter aí um dos seus membros exemplarmente caçado para mandar um recado aí, uma satisfação para a sociedade. É uma pena que, quando a gente fala da nossa Suprema Corte, a gente deve sempre estar tratando de assuntos assim, mas quando a gente olha essa fotografia que ilustra a tela, talvez ela seja capaz de falar mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer. Bom, vamos avançar aqui para o nosso bolão semanal, né? Eu queria rever aqui com o Cleveland e com o Rodrigo, se eles mantêm os seus palpites anteriores em relação à eleição. E aí, Cleveland? Biden for president? Marcelo, vou te falar, a competição tá grande para ver quem é que quer perder, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? Porque é um festival de Deus nos acuda lá também, que não é fácil. Mas eu ainda mantenho, eu ainda acho que vai levar o Biden. E explico por quê. O que a gente tem percebido, obviamente, uma movimentação maior de eleitores do Trump aparecendo, se posicionando mais fortemente em alguns lugares, mas mesmo assim eu acho que a vantagem ainda é muito grande, apesar do modelo de eleição americano. Eu sei que o percentual total não diz nada, eu sei que são os estados que definem quantos delegados vão, mas eu acho que a diferença, apesar de ter caído, ainda está muito grande. Não sei se o Trump vai ter tempo para recuperar. Por isso eu ainda mantenho o Biden. Mas é que ele mantenho assim, estou chutando. Eu não tenho nenhuma segurança do que estou falando, honestamente. Se gritar, você corre, né? Corro, fácil. E aí, Rodrigão, vai dar quem? Biden ou Trump? Como é que tá o bolão aí? Cara, continuo com a minha aposta que vai dar Trump. Então, assim, tem uma... Cara, é que assim, eu tenho que pensar no menos pior, né? Não dá, o Biden é muito ruim, entendeu? É muito complicado, o cara não sabe falar, se confunde. É a Dilma de calças, né? E falando inglês, que não dá nem para entender, assim, que ele começa a falar inglês também é um inglês próprio dele também, né? É difícil acompanhar o Biden falando, né? O Trump é isso, né, cara? O Trump a gente já conhece, falastrão, né? Não paga impostos, mas também compromete menos que o Biden, né? Nisso eu confesso que eu fiquei com um pouco de inveja dele. Ele até dá um... Eu não sei o quão politicamente correta é essa declaração, mas se os números procedem que nos últimos anos ele pagou só $750 de imposto, que inveja. Acho que vai dar Trump. Eu tô bem convicto aí. Assim, qual é a sinalização dessa semana é que essa censura promovida pelo Twitter, pelo Facebook, ela é sintomática do medo dos caras, né? Ela demonstra claramente que eles estão preocupados. Então, eles estão fazendo de tudo, inclusive promover a censura. Um absurdo completo e normal, né? A empresa privada faz o que quiser. Mas, pô, por que não fazem? Mas não tem coerência, mostra o que são. Isso é um bom sinal também, até para ter um substituto para Twitter e Facebook. Quem sabe aparece um, né? Eu acho que até vale um adendo a isso que você está colocando, né? O New York Post fez uma matéria tendo como base o vazamento de conteúdo do
computador do Hunter Biden, né, que é o filho do Joe Biden, e teria aí um conteúdo bastante comprometedor. E, surpreendentemente, né, o editor do jornal, responsável pela publicação da matéria, teve a sua postagem na rede social bloqueada, acho que tanto no Twitter como no Facebook, e a argumentação é que aquele material tinha sido produto de hackeamento, que havia necessidade de uma checagem. É estranho, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos inúmeras publicações veiculadas por intermédio do Facebook, das redes sociais do Intercept, né, que sim, né, foram fruto de atividade criminosa, né, eles receberam um produto obtido através de atividade criminosa, e as redes sociais aqui não tiveram a mesma conduta que parecem ter lá. E que eu acho que vai bem em linha com o que o Rodrigo falou, o que parece ser sintomático, né, de um temor, né, de que o fenômeno ocorrido na última eleição venha a se repetir agora. Né? Vale lembrar que na última eleição era muito parecido, em termos até de percentuais estatísticos, o cenário dando a Hillary como virtual vitoriosa, né, e o Trump como perdedor, e o que se viu, na verdade, acontecer com a abertura das urnas foi totalmente diferente. Eu ainda sigo com aquela sensação de que o cidadão comum ele não se manifesta, as pesquisas não conseguem capturar esse voto, e sigo aqui com o meu palpite no bolão de que, não tanto por mérito próprio, mas por total demérito dos seus concorrentes, né, o Trump vai ser reeleito. Acho a figura do Biden extremamente frágil para ser colocado como líder de uma nação praticamente hegemônica. E vamos ver o que as próximas semanas nos reservam e como é que essa coisa vai se desenrolar. Então, pelo menos hoje, por enquanto, que o Xará e o Vitor não estão por aqui, hoje deu 2-1 Trump. Vamos ver semana que vem se muda esse placar aí. Bom, aliás, deixa eu aproveitar aqui a presença dos meus amigos, professores, para parabenizá-los pelos dias de hoje, né? Puxa vida, pobre da sociedade que não valoriza seus professores. Parece, eu não sei se isso é verdade ou não, mas no Japão, os únicos que não têm que se curvar ao imperador são os professores, tamanha o respeito que eles têm. Então, Rodrigo, Cleveland, meus parabéns pelos dias de hoje. Vocês, como dois economistas aí, eu acho que é um prato cheio para a gente falar sobre o Nobel de Economia aí, que tratou sobre a questão dos leilões. Paul Milgrom e o Robert Wilson foram premiados. Eu gostaria que vocês dissertassem um pouco sobre o tema, talvez começar pelo Cleveland aí, que teve posição no governo, atuou no CAD, eu acho que diz muito respeito a isso. Eu posso até passar a palavra para o Rodrigo, não sei se ele quer começar ou vou eu posso mesmo. Começar, deixa eu começo. Deixa eu, assim, em primeiro lugar, eu não entendo muito de leilões, então eu não saberia precisar tecnicamente as contribuições desses dois professores. Mas, por outro lado, eu sei algumas coisas, eu vou fazer alguns comentários assim a respeito disso, né? Acho que o mais antigo é o Wilson, né? Acho que é isso, o Wilson. É o mais antigo. Ele teve um orientando que já ganhou o Nobel. É curioso isso. O orientando dele já ganhou o Nobel no passado, né? E agora ele ganhou com outro orientando. Então, até um certo ponto, né, inesperado, o orientando ganhar antes do seu orientador, mas, enfim, é um reconhecimento importante, né, pelo trabalho desenvolvido como pesquisador e formação de discípulos. Segundo comentário, um comentário mais geral, né, eu acho que dessa vez a Academia Sueca honrou os recursos que tem para premiar alguém que realmente, ou premiar esses pesquisadores que realmente mereciam receber o prêmio Nobel. O ano passado, eu não tenho nenhuma dúvida que quem ganhou receberia futuramente o prêmio Nobel se não tivesse ganhado no ano passado. Só que eu diria assim, foi um prêmio muito mais de caráter político do que propriamente de mérito
que eu não estou desmerecendo quem ganhou, eu estou dizendo o mérito dessas pessoas deveria ser reconhecido mais para frente, não agora. Eu acho que o mérito do ano passado foi reconhecido prematuramente, é esse meu ponto. Eles, claro que tiveram contribuição. Mas voltando, o desse ano, a contribuição é mais sólida, ela é mais longeva, ela é mais consolidada. E, consequentemente, eu acho que receberam com muita justiça o prêmio, e eu fico muito contente mesmo, fiquei muito contente de terem sido esses os ganhadores. O Cleveland, pelo que o Rodrigo falou, o Nobel aliás, seja bem-vindo, Victor. Você faz falta. Bom, estamos felizes com a tua chegada. Depois vamos voltar para falar do Covid. Né? 4 semanas de cano, consegui voltar. Pô, já não era sem tempo. Infelizmente, você vai perceber no final do mês, quando receber seu olerite, que vai ser descontado, mas né, a gente não pode fazer nada. Ô, Cleveland, pelo que o Rodrigo falou, esse prêmio, apesar de ter um tema em particular, que são os leilões, ele também coroa uma carreira. É isso mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o tema em particular, né? Leilões, né? Vamos lá, deixa eu antecipar. Eu acabei de escrever um artigo que deve ser publicado nesses dias sobre leilões, teoria dos leilões. Eu acho que é um tema muito apaixonante, porque ele pode envolver teoria dos jogos, pode envolver teoria probabilística, pode envolver uma série de coisas. E o que eu acho de mais importante disso é olhar sob o ponto de vista do governo. O governo, se entender a relevância do que se desenvolveu nas últimas 3 décadas em termos de teoria de leilões, ele pode ter uma grande vantagem que pode se refletir para a sociedade. O que essa coisinha chamada teoria de leilões? No fundo, é você procurar construir leilões que sejam mais eficientes, seja no sentido de arrecadar mais para o Estado, seja no sentido de conseguir com que as tarifas, os pedágios da vida sejam praticados a um preço menor, ou seja, inclusive para economizar em compras governamentais, do tipo medicamentos, material escolar, fadas e assim por diante. Eu acho que tem muito assunto para se discutir sobre isso. Eu daria 1 hora só de apresentação de tópicos específicos de leilões. Mas o que esses dois em particular eu acho que contribuíram e muito? Eles não ficaram só na teoria, eles levaram a teoria para a prática. Eles apresentaram modelos extremamente sofisticados e, só para vocês terem uma ideia, teve um leilão em 1994 de frequências de telecomunicação nos Estados Unidos, que antes desse leilão, as frequências eram distribuídas. Na realidade, não eram nem leiloadas, eram sorteadas. E o que eles propuseram? Eles identificaram que era um leilão de múltiplos objetos, de várias frequências que se complementaram. Então, eles criaram um modelo de leilão simultâneo de múltiplas frequências que eles conseguiram gerar incentivo para que a competição ao longo do leilão crescesse. E o resultado foi uma arrecadação recorde de 8 bi, que não se tinha até então. Então, você imagina o que você faria com 8 bilhões de dólares naquela época, num Brasil da vida com toda a carência que a gente tem. Então, esses dois sujeitos, eles simplesmente revolucionaram todo o método de você negociar um direito que o setor público concede ao setor privado. Então, esses caras são fantásticos. Eu tenho estudado teoria de leilões já faz um certo tempo e, para mim, eles são referências. Nas minhas aulas, eles são referências. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado, muito feliz mesmo. O Cleveland... Só posso fazer um adendo? Ele teve dois orientandos, estou olhando aqui, que já ganharam o Nobel, que é o Alvin Roth e o Bernd Holmström. Uhum. Teve o terceiro, que é o Paul Milgram, que ganhou com ele. Então, é impressionante isso. É bem impressionante. Sim, tem uma cadeia de orientandos que vão gerando Nobéis, né? O Sims gerou o Hansen, por exemplo, né? Então, não é troco de nada. Mas o que é curioso é o Wilson ter recebido depois dos orientandos. Isso eu acho curioso. Deixa eu falar, tinha uma pergunta de leigo aqui, Cleveland. Se fosse possível resumir, não sei se fosse possível resumir,
o que efetivamente eles criaram, qual foi a metodologia que eles agregaram a esse leilão, de tal forma que esse sistema deles tenha essa diferença aí, que a gente possa explicar para o público leigo, né? O que eles fizeram diferente? Porque, por exemplo, você pode simplesmente estipular o preço mínimo e colocar ali participantes brigando entre si. Você pode não colocar um preço mínimo e colocar ali ofertas fechadas, presumindo que os players ali vão no seu limite. Qual foi efetivamente a diferença do que eles propuseram para aquilo que se pratica? Por que o trabalho deles é diferente? Vamos lá, eu acho que tem um ponto-chave aí, tá? Eles olharam e foram entender o comportamento de quem poderia participar. Qual era o incentivo nesse processo de participar? O que essas pessoas, ou o que essas empresas estariam interessadas de fato? Então, ele percebeu, por exemplo, nesse caso em particular, eles perceberam nesse caso em particular que quem entrava não estava interessado numa única frequência. Se adquirisse uma frequência, teria um valor. Se adquirisse outra, teria outro valor. Mas se agregasse as suas frequências, o valor subiria muito. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um modelo simultâneo, que você não leiloa uma frequência, depois você vai leiloar outra. Você leiloa todas ao mesmo tempo. A hora que você faz isso com as regras adicionais que foram colocadas, de quando você podia dar bid, que você não poderia deixar de dar bid numa rodada para voltar na terceira rodada e assim por diante, eles simplesmente fizeram com que todos os jogadores, digamos assim, todos os interessados, eles tivessem que estar ao mesmo tempo dando lance em todos os lugares. Eles não estavam olhando só uma frequência, eles estavam olhando o conjunto da frequência. Então, ele incentivou que cada um concorresse mais fortemente pelas frequências que teria de fato interesse. Então, isso subiu muito o ágio, nesse caso. Eles acabaram criando uma mecânica que gerou um preço mais justo. Marcelo, deixa eu só te dar um outro detalhe, para você ver como é interessante a teoria de leilões. Se a gente olhar os modelos que a ANP utilizou em concessões de leilões de áreas petrolíferas, a gente vai perceber que foi um erro. Foi um erro porque é um perfil diferente, é um objeto diferente, é algo que você não sabia o que tinha lá embaixo. Então, tinha uma assimetria informacional muito grande entre a Petrobras e os seus demais concorrentes. E criaram um modelo de envelope fechado, que mantinha essa assimetria. Ou seja, ninguém poderia ver o que o outro estava fazendo. Quando, na realidade, se você tivesse um modelo que a gente chama oral em inglês, que é aquele parecido com o mercado de ar, quem entrasse poderia ver o bid que a Petrobras estaria dando e corrigir os seus erros. Então, quando você tem uma situação desse tipo de assimetria ou de falta de informação, você pode cair no que a gente chama da maldição do vencedor. Alguém que sobreestima o valor do que tem lá, dá um lance muito grande e não obtém um retorno possível. Quem caiu nessa maldição do vencedor foi o Ike Batista. Ele sobreestimou o valor do que tinha lá. Então, perceba, o leilão é uma forma de você negociar, mas ele vai depender muito do objeto que você está negociando. Vai depender muito do objetivo que você impõe enquanto Estado. Então, é um tema extremamente interessante e extremamente amplo. Tem muita pesquisa sendo desenvolvida ainda. Deixa eu dar um bem-vindo aqui para o meu xará. Finalmente estamos 5 juntos aqui. Né? Isso provavelmente isso vai gerar uma audiência de bilhões de pessoas que vão ser premiadas com a nossa tudologia. Xará, você tem alguma consideração a fazer sobre esse Nobel de Economia? E aproveitando também para desejar para você um feliz dia dos professores. Né? Muito obrigado. Na verdade, eu costumo dizer que eu dou aula. Professor eu não sou. Professor é uma vocação. Olha, eu só dou umas aulas. Eu estou pensando aqui comigo, se o truco for considerado uma cátedra, talvez esse dia do professor valha para mim também, que as pessoas, quando me perguntam, você joga truco? Eu respondo, não, modestamente, dou aula. Você trabalha além de dar aula? Mas você trabalha além de dar aula, é excelente. Isso, essa é ótima. Essa é muito boa. Eu não vou te ver. Então, esse negócio do poker. Não, poker eu jogo, truco eu dou aula. Mas diz aí, Xará, alguma consideração sobre o Nobel?
Quando eu vi os dois laureados que estão aqui na tela, me lembro, os dois são, se você notar, os dois têm uma barba branca, rala e tal, e me lembrou meu professor, um professor que eu tive no mestrado de economia. Justamente, era uma matéria optativa da teoria dos jogos e tinha a teoria de leilões. Assim, e o professor era parecido com eles, assim, essa barba meio ralinha e tal. E foi a matéria mais difícil que eu tive no mestrado, para você ter ideia da complexidade da coisa. A matemática é pesadíssima, é um negócio, assim, eu me arrependi amargamente, é muito interessante, muito, muito interessante, mas eu me arrependi amargamente porque passar naquela matéria não foi fácil, foi uma das mais difíceis que eu tive no mestrado. Então foi o que eu me lembrei, e assim, se me perguntarem, o Cleveland deu aula aí, sobre o assunto, se me perguntarem alguma coisa, eu falo, putz, olha, realmente, eu lembro que era bem difícil. Você lembra de teoria bayesiana? Mas, pô, nossa, a estatística envolvida é um troço animal, é muito difícil, muito difícil. Bom, mas, enfim, de fato, eu acho que é um assunto extremamente importante, porque você maximiza o ganho do vendedor, né? Vamos dizer, você se apropria do ágio que pode ser apropriado e todos ficam satisfeitos no final, né? Acho que é muito importante. Bom, galera, né, nos últimos tempos nós temos tido, vou voltar aqui um pouquinho nossa apresentação. Nos últimos tempos a gente tem sofrido, né? Nosso coração tem ficado com aquele buraco, aquele vazio. O nosso amigo Victor aí está enfrentando uma transição profissional grande, né? E isso tem consumido parte do tempo dele. Mas hoje, diferentemente, podemos contar aqui com a presença dele, que vai nos trazer aí nosso último boletim sobre o Covid. Aliás, Covid, que acomete esse aqui que nos fala, mas graças a Deus parece que o pior já ficou para trás, né? E aí, Vitão? Você tá só com asterisco nos casos, né? Você não evoluiu, graças a Deus. Eu só tive dor no corpo. Intensificou a utilização do trono e mais nada. Isso. Eu tô só com dor no corpo, o que não chega a ser uma novidade depois de uma certa altura da vida. E quando meu acordar, normalmente, é o acordar de quem levou uma surra. Se eu fosse definir o nível de mudança que aconteceu, é mais ou menos como se eu tivesse disputado a final do Mundial do MMA, mas na perspectiva de quem perdeu. Entendeu? Mas, graças a Deus, a única coisa que eu senti foi dores no corpo. Fora isso, não tem que reclamar, não. E a solidão, né? Um leonino como eu, afetuoso, que gosta de beijo e abraço, que está dentro de casa, uma coisa muito simples. Se fosse um amigo clínico, acho que ele tirava de leite, mas no meu caso é meio doído. Mas diz aí, quais são as novidades? Porque parece que a gente está ladeira abaixo, né? Felizmente, né? A gente teve um feriado aí que dá uma esculhambada nos números. Então, depois do feriado, uma queda vertiginosa, mas pelo menos no dia de ontem não houve um repique. Vamos ver como vai ser os próximos dias, mas a gente está rodando aí com 503 óbitos por milhão por dia, né? Que é um número metade do que ele já foi. Ainda é um número alto, que dá 2,38 por dia, mas com boas perspectivas de romper a barreira do 2 caindo começo do mês que vem. Eu acho que a gente deve chegar ao final do ano com 200 óbitos diários, que vai ser um óbito por milhão por dia, praticamente se despedindo da primeira onda, né? No consolidado do país, porque alguns estados já chegaram lá, né? Outros ainda não. Então, mas são os estados hoje que estão mais adiantados assim, em relação ao fim da pandemia, será que a gente poderia dizer assim? Ou pelo menos ao fim dessa primeira onda? A última informação que eu vi faz uns 4 dias, que não estou atualizando todo dia, os estados do Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Acre, e acho que mais um ou outro estado do Nordeste, já estavam rodando com menos de 1 óbito por milhão por dia, assim. Praticamente isso se torna meio que irrelevante do ponto de vista de uma pandemia. Então, essa é uma informação boa, e isso está acontecendo independentemente de aglomerações em feriado, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Nós tivemos ali o feriado de 7 de setembro, se eu não me engano,
e todo mundo ficou horrorizado, escandalizado, praias lotadas, e na prática isso não repercutiu em Não nenhuma repercutiu, mudança. né? Eu acho que não repercute, principalmente porque praia é um lugar aberto. Por mais que as fotos mostrem, as pessoas mostrem um formigueiro, na prática você não vê um formigueiro, as pessoas não ficam um ao lado da outra na praia, né? Como ficam no estádio de futebol, um do lado do outro e tal. Então, acho que a praia é um lugar menos arriscado que outros tipos de aglomerações. Mas agora tem que ficar de olho na Europa, né? Existe aqui um repique forte de casos. Alguns países também houve um retorno dos óbitos, né? A Espanha está rodando hoje com mais óbitos diários que o Brasil, em termos relativos. Então, ela está com 2,80 por aí. É o único país que houve um repique relevante de óbitos. A Inglaterra está subindo, já está com mais de 1. Mas me parece que essa segunda onda ela é mais fraca, né? Então ela não nem chega perto da magnitude da primeira, pelo menos até o momento, no que diz respeito ao repique de óbitos. E ela não está acontecendo também de maneira homogênea. Eu acho que tem a questão a ver da chegada do inverno. Acho que deve ter algum, digamos assim, elemento que contribua mais com o vírus em temperaturas mais frias. Nós estamos chegando no verão, então assim, a Nós estamos pergunta é fazendo o caminho inverso, né? se lá por abril, maio do ano que vem não vai voltar aqui também uma segunda onda, né? Porque o vírus sem vacina ele continua aí, né? Só tem mais dificuldade para se alastrar à medida que as pessoas vão se contaminando e vão se tornando imunes, né? Como você, por exemplo, que já estará imunizado daqui a 5 dias, né? Deus Vai te poder ouça. abraçar todo mundo e Isso aí. sem remorso, né? Abraçar e beijar, feliz da vida. Então eu acho que, sim, finalmente estamos saindo pelo menos dessa primeira fase, né? Eu acho que essa queda que nós estamos experimentando é meio que irreversível. Ela é a Agora, prova Vitor, deixa eu prova perguntar uma coisa feriado. para você. Diga, Essa questão da temperatura, os estados do norte tiveram picos extremos muito maiores do que os estados do sul, mesmo com temperaturas mais altas, né? Parece que essa correlação isso desmente, né? Isso normalmente desmente essa teoria. Mas assim, de alguma maneira, a chegada do verão na Europa, ela de repente parece que o vírus sumiu durante o verão, né? E agora ele está voltando. Então, eu não sei se tem a ver com... Mas, de fato, a questão de clima quente e clima frio, ela é desmentida pelos os nossos estados protagonistas, né? Os piores estados são todos os estados com clima quente, né? O Distrito Federal, que não é estado, mas é o pior. Tem Roraima, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, tudo muito calor, né? Então, acho que a questão da temperatura... Eu não sei se a questão do inverno facilita esse negócio de o sujeito ter um problema respiratório, eu não sei. Mas também eu estou só aqui lucubrando uma situação que eu nem sei se vai acontecer no Brasil, que seria para abril do ano que vem, né? Quando a gente começar a ter inverno chegando. Mas a verdade é que o frio está voltando para a Europa na mesma hora que você tem um certo repique, apesar de eu achar que não é um repique para todo aquele pânico. Os números lá de óbitos, todo mundo que olha vê que não, está subindo, mas não é nada perto do que foi a primeira onda, né? Se ficar só nisso, acho que está tudo bem. Vitor, cada dia que passa eu tenho mais impressão de que a gente não sabia absolutamente nada sobre essa pandemia, aliás, sobre pandemia nenhuma, e a gente está assim, no meio de uma turbulência sem aquela coisinha chamada pitô no avião, né? A impressão que dá é isso. Que a gente foi aprendendo, tem uma curva de aprendizado aí, a gente foi aprendendo a lidar com isso. Você está falando sobre temperatura e coisas do tipo, deixa eu te fazer uma perguntinha. A impressão, e aqui só uma ponderação, a impressão que eu tenho, voltando às minhas impressões aqui, é que, no fundo, o vírus está se enfraquecendo, por um lado, e, pelo outro lado, os médicos estão conseguindo lidar muito melhor com a doença, muito melhor mesmo.
Você chegou a ver alguma coisa? Você que está estudando assunto, chegou a ver algum trabalho sobre isso? Chegou a analisar isso? Olha, o que eu vi foi uma reportagem que a turma fez na Catalunha, faz umas 2, 3 semanas, em que eles avaliavam a situação agora versus a anterior, o que havia mudado. Aí os médicos, né, enumeravam alguns pontos de mudança. Primeiro, que as pessoas agora estavam buscando o hospital 3 dias antes, em média, do que no momento 1. Por uma doença que tem um pico de infecção no dia 8, 3 dias antes faz diferença. Né? Então, estão indo para o hospital mais cedo. Porque antes não foi só aqui aquela conversa de vai para o hospital quando faltar ar. Né? Então, as pessoas estavam indo mais cedo. Segundo, que os tratamentos precoces, e aí não estava incluindo, não mencionaram nada de cloroquina, mas mencionaram alguns remédios antibióticos que eu não lembro o nome, eram 2, estavam surtindo efeito. Eu fui, só para fazer uma colaboração aí. No meu caso, assim, no primeiro sintoma que eu tive, eu já fui para o hospital, antes mesmo de eu ter o positivo através do PCR, pelo exame de sangue, como ele apresentou uma alteração, já fui considerado portador de Covid, já entrei no protocolo e, no meu caso, foi receitado azitromicina e Alegra. Alegra também? Alegra também. Eu acho que isso aí já é uma diferença, né? Se fosse em março, talvez não houvesse esse protocolo pronto para você e você talvez esperasse mais para o hospital, né? Podia ser uma situação pior. Então você tem a conjunção das pessoas procurando o hospital mais cedo, tratamento precoce mais efetivo, de tal maneira que a migração da enfermaria para a UTI, daqueles que estavam internados, caiu de 30% para 10%. Então, você tem uma migração de só 1/3 dos caras que ficaram internados para a UTI. Você já derruba muito a questão de óbitos. E mesmo dentro da UTI, também o tratamento evoluiu. Então, assim, o mesmo número de 100 casos, a tua porteira de saída, o desfecho infeliz, que seria o óbito, diminuiu bastante. Então, foi isso que estava sugerido lá nessa matéria. Né? Então, de fato, eu acho que é uma conjunção de fatores e a medicina também aprendendo a lidar melhor com a doença depois de 6 meses que ela está aí causando danos. Bom, é isso aí. Eu só acho que talvez haja um certo exagero na reação nesse momento na Europa em relação a essa segunda onda. Mas isso é um achar só estou achando. Né? De fato, na Europa você tem, por mais, acho que as notícias são piores do que a ação dos governos nessa altura. Estão fazendo coisas pequenas, não estão fazendo coisas grandes não, eu acho. Enfim. Bom, é que aqui a gente costuma dar voz à tragédia, né? Bom, fazia tempo que a gente não falava tanto sobre Covid e ainda bem que a gente está falando, graças a Deus, finalmente, de uma outra perspectiva. Só para os nossos amigos aqui que estavam presentes, só para atualizar o nosso bolão, que hoje está com 2-1 para o Trump, Vitor e Xará, qual é o palpite de vocês aí sobre a eleição? Vai dar Biden ou vai dar Trump? Não pode ficar no mudo. Por enquanto está 2-1. 2-1 para o Trump, por enquanto. O Cleveland está sustentando o voto no Biden. O Cleveland. E aí, e você, Vitor? Putz, cara, eu tô vendo os mapas bem favoráveis para o Biden. Mas eu acho muito imprevisível aqui. Depende muito de como... Na outra eleição também o Trump... Eu ainda mantenho o Trump ainda. 3-1 por enquanto, para passar a régua. E aí, Xará? Eu já virei meu voto no nosso programa passado e continuo com o Biden. Então, estamos 3-2. Vamos ver que até o final do mês a gente resolve isso aí. Bom, eu queria falar agora. Essa semana, o representante da OMS para a comunidade europeia fez uma declaração aí que repercutiu bastante, dizendo que, me corrijam aí, porque se falou tanta coisa, mas dizendo que o lockdown aí, que os países deveriam fugir do lockdown, que nunca foi receitado o lockdown. Eu queria colher a impressão de cada um de vocês. Eu, particularmente, como cidadão leigo comum, vejo a OMS assim, como um órgão bastante atrapalhado e de comunicação bastante confusa, né?
se deveria ser uma referência mundial sobre o tema saúde, parece-me que, após essa pandemia, essa credibilidade está um pouco arranhada. Eu queria pegar a impressão de cada um de vocês, então vou começar pelo meu xará aqui, meu amigo. Xará, e aí? Lockdown, era para ter, não teve? Era o que tinha, Então, era o que tinha para circunstância? Qual que é a sua consideração? eu fui pesquisar o diretor, não lembro agora o nome dele, que Eu deu vou a achar. declaração. Eu vou achar. Diretor para a Europa, né? Ele foi o cara que perdeu a eleição pro atual presidente na última eleição, né? Então, não sei exatamente qual é o interesse dele nas declarações, né? Se ele é de uma outra facção dentro da OMS, enfim. Então, só queria David colocar isso. Nabarro. Isso, exatamente. É o Nabarro. Ele é o Ele foi o cara. responsável da OMS para a Europa. Ele foi o cara que perdeu a eleição para o atual presidente. E então, como todo organismo multilateral, a gente faz de conta que é técnico, né? Mas no fundo é político, né? Existem interesses dos mais variados, dependendo de quem está apoiando, quem está contra. Quer dizer, é muito difícil, né? Quando você tem China, Cuba e Rússia no Comitê de Direitos Humanos, né? Tudo pode, né? Então, enfim, eu gostaria de acreditar, enfim, que tivesse algum embasamento, né, técnico. Deve estar cheio de técnico bem intencionado e bem preparado lá, né? Mas eu concordo com você, a comunicação é extremamente confusa, né? E aí, Cleveland, a OMS é referência ou é palhaçada? Marcelo, eu vou tomar muito cuidado, porque eu tenho um pouco de medo das pessoas confundirem as indicações políticas de órgãos como esse com os técnicos que muitas vezes trabalham lá, tá? E eu estou falando isso porque eu conheço gente, tanto no Banco Mundial, nas Nações Unidas e assim por diante. Eu não ouvi exatamente a declaração, mas eu estou tomando como verdade, e não tenho razão nenhuma para achar que não, o que o Marcelo disse para a gente aqui. Foi num programa chamado The Spectre, né? The Week in 6 Minutes. Tem um vídeo disponível aí na internet. O meu medo, Marcelo, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, é não sair de um ponto, de um extremo para outro extremo, tá? Então, eu concordo que a comunicação tem sido a pior possível. Eu concordo, inclusive, que demoraram muito para reagir quando esse vírus apareceu na China. Não sei qual foi o nível de comunicação que teve lá. Eu concordo que teve muito erro no meio do caminho, mas é um erro que pode, em parte, ser atribuído a uma assimetria informacional, ao fato de você não conhecer exatamente o que era o vírus. Então, na dúvida, no medo, é possível que as pessoas tenham ido para um outro extremo. E eu escrevi isso, né? Não sei se vocês lembram, eu escrevi um artigo falando exatamente isso, que as pessoas estão olhando muito com medo para o que está acontecendo e deixando de olhar lá para frente quais são os efeitos que podem acontecer, né? Então, o meu ponto aqui é só não sair de um extremo para o outro. Teve muito erro, não tenho dúvida, teve problema de comunicação, teve e tudo mais, mas começar a ir para o outro extremo eu acho um pouco perigoso. Então, eu acho que tem que debater, tem que criticar, tem que rever, tem que eventualmente mudar muita coisa, mas eu também não jogaria fora o bebê junto com a água do balde. Então, é mais ou menos esse o recado. Bom, eu vou deixar o nosso back de fazenda por último. Vou perguntar primeiro para o Victor, porque eu sinto a energia, eu sinto que o Rodrigo está sedento para falar do OMS. Né? Eu sinto ali um ranger de dentes. Eu vou deixar ele por último. E a sua consideração, Victor? Qual é a sua leitura assim, sobre o papel da OMS nessa pandemia? Se ela se comunicou bem, se comunicou mal? Só pensar aqui uma frase do David Nabarro. Os confinamentos têm apenas uma consequência que nunca deve ser subestimada: tornar os pobres muito mais pobres. Poderia ser uma frase aí atribuída
ao Jair Bolsonaro lá atrás, mas não, é do responsável pelo OMS na Europa. E aí, Victor? Na verdade, assim, como bem disse o Cleveland, né, o Navarro pode estar no espectro oposto ao do presidente do OMS, lá, o etíope, né? Podia ser tipo Luiz Fux e Marco Aurélio Mello, né? Então você não consegue dar uma opinião sobre o Supremo com base nos dois antagonistas, né? A mesma coisa pode ser para a OMS. Mas, de maneira geral, eu considero a OMS um grande fiasco. Um dos maiores fiascos da pandemia, para mim, é a OMS, porque é perdoável que você não saiba o que fazer diante do ineditismo da pandemia. Beleza, ninguém sabia o que fazer, mas assim, a OMS se desdisse várias vezes através dos seus representantes em um período de tempo muito curto. Passou mensagens ambíguas, contraditórias e demorou a agir na questão, no início, né? Quando a China estava lá lidando com o assunto, acho que ela demorou muito para agir. Então, certamente quando a gente fizer o retrospecto da pandemia, quando ela acabar, eu acho que a OMS será candidata ao Oscar de pior o pior instituição ou o pior ator dessa pandemia. Tem vários candidatos, mas ela é uma candidata fortíssima. Prêmio Ig Nobel. Rodrigão, o ponta vem vindo com a bola, é só você e ele, só você separa aquele atacante lépido, né, ciscando do gol. Por favor, suas considerações. Olha, que a OMS deu declarações ambíguas, isso daí está refletido no que a imprensa veiculou a partir dessa declaração desse diretor, né? Já teve antes, né, Rodrigo? Imprensa... Oi? Já teve declarações estranhas antes, dentro da própria OMS. Sim. Mas o ponto todo é que a OMS, em termos de comunicação, ela é bem fraca, vai. Ela não convence, vai. Assim, é difícil de saber o que é para fazer. Então, é o caso, por exemplo, da hidroxicloroquina. Ela foi claramente contra a hidroxicloroquina quando a gente sabe que é falso. A hidroxicloroquina ajuda a reduzir a gravidade do Covid se administrada precocemente. Isso daí já está mais do que comprovado, acho que não tem mais. E a OMS insistiu para não usar, até para não usar esse protocolo. O ponto que eu queria destacar é o seguinte: para que existe a OMS? Esse é o ponto. Para que existe? Porque se ela não consegue dar conta de catástrofes, ela falhou na sua missão. E essa é uma catástrofe. Ela falhou fragorosamente. Falhou em todos os sentidos. Ela não tinha um protocolo para esse tipo de coisa, como não deve ter para outros tipos de pandemia que poderão ocorrer. Ela conduziu isso de uma maneira, como foi falado aqui, ambígua, uma maneira que as pessoas ficaram confusas. Ela se disse e desdisse várias vezes, e é esse o meu ponto. Cara, a OMS, ela existe para... ela tinha uma missão, ela não cumpriu, ela falhou, ponto. Então é isso, não importa se é uma questão política, não sei o quê, o que importa é que ela tinha uma missão e ela falhou fragorosamente. E quem está pagando isso são os mais pobres do mundo inteiro, infelizmente. Bom, eu só para me dar o meu pitaquinho aqui final, a sensação que eu tenho é que a OMS, talvez durante muitos anos, tenha agido sobre isso. É difícil de ouvir, Marcelo. A sensação que eu tenho agora, só para concluir, é que a OMS, que talvez ao longo dos anos possa, durante algum tempo, ter agido sob a influência hegemônica dos Estados Unidos, ela agiu orientada não pelo que seria o bem da coletividade mundial, mas os interesses econômicos da China. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Né? E a questão do timing, eu acho que é bastante ilustrativo nesse sentido. Tivesse dado um alerta antes, as consequências da pandemia seriam outras, menos catastróficas. Bom, mas vamos avançar aqui e vamos falar da... Como é que a gente pode chamar esse tema aqui, hein?
né? Dinheiro, transporte alternativo de recursos, lavagem de dinheiro, dinheiro. Não, sujeira de dinheiro. Eu diria o seguinte: transporte de dinheiro sujo. É um trocadilho infame, dadas as circunstâncias em que o senador Chico Pinheiro, né, foi flagrado aí com a operação da Polícia Federal, que alguns estão chamando de lava-toba. Eu queria as considerações de vocês aí. Começar aqui pelo meu amigo Victor Loyola. E aí, Victor? O presidente da República foi acusado no passado de trocar o presidente da Polícia Federal, e que com isso a Operação Lava Jato, as operações da Polícia Federal estariam lá comprometidas, mas parece que não, né? Chegou até no vice-líder do governo no Senado. O que você achou da Operação Lava Toba? E disse que parece virou uma rotina, né? Carregar dinheiro na cueca. Tá no mute. Tá sem áudio. É um Agora déjà sim. vu, né? Nós já vimos, o pessoal não está nem muito criativo, né? A gente já viu isso antes. Né? Eu acho só que assim, o Bolsonaro na semana anterior disse que não tinha mais corrupção no governo dele, aí vem uma semana depois um cara que é o vice-líder do governo com dinheiro entre as nádegas, né? Isso, você não pode fazer essas afirmações intempestivas, né? Que são boas são meio populistas, né? Que pague por isso, né? Nós vivemos no país da impunidade, pô, soltamos um traficante internacional de drogas e agora passamos 2 dias para dizer que, putz, foi um erro, desculpa aí, mas o cara fugiu. Então, assim, eu acho que, infelizmente, isso aí é uma coisa normal no Brasil, vai. Não surpreende ninguém que tem um cara preso, um político, um senador preso com dólar na cueca, pego com dólar na cueca, ou com caixas de dinheiro no apartamento. Enfim, isso é uma tristeza, é a nossa realidade, né? Não tem muito que falar, só lamentar. E aí, Cleveland, lançaram a nota de 200 porque o volume para carregar na bunda ser menor? Menos, né? Menos, eu acho que não é por aí. Estava até conversando com 2 colegas meus advogados sobre essa história da nota de 200. Essa nota de 200, para mim, não é... Sabe aquela coisa assim que você fica irritado? Porque se a gente considerar toda a inflação que houve desde o lançamento da nota de 100, a nota de 200 é quase nada. Já começa por aí, né? A outra coisa é que... A inflação foi 6 vezes. 6 vezes. Pois é. Então deveria multiplicar o 100 por 6, seria de 600. Então, o lançamento da nota de 200 não é para facilitar o transporte anal, é isso? Eu acho que nenhum transporte. Cara, quem quer fazer lavagem de dinheiro? Porque a fase... lavagem de dinheiro no Brasil, depois desse episódio, ganhou uma nova dimensão. Não, mas você tem 3 fases no processo de lavagem de dinheiro. Não dá para falar que uma nota de 200 vai favorecer muita coisa. O máximo vai fazer com que o cara não se sinta tão cansado em transportar 2 maletas ao invés de uma. Quem transporta uma, transporta 2. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Foi de menos. Mas sabe o que me chamou a atenção de toda essa história? Assim, o que eu realmente fiquei preocupado eu acho que o rapaz lá, para dizer o mínimo, né, o nosso querido senador, ele não parou para pensar na hora, né? Porque a gente está falando de quanto? 30 mil reais? Qual é o salário do senador? Será que ele não poderia... 30 mil reais ele podia ter em casa para pagar a despesa aí, pô. Concordo plenamente com você. Não, pois eu acho que 30 mil reais, se eu tivesse 30 mil reais em casa e alguém me perguntar, dinheiro meu, recebi, eu faço o que eu quero, eu coloco onde eu quero, eu tenho como comprovar, ponto. O problema dele foi querer esconder aonde ele quis esconder. Deixa eu fazer uma pergunta. Em tese, pois não. Qual é a legalidade dele colocar o dinheiro onde ele quiser, inclusive onde ele pôs? Assim, tem alguma ilegalidade com respeito a isso? Eu acho que a ilegalidade não, mas é o vexame de ser pego, né? Porque se ele não devesse, ele não tomaria essa medida. Simplesmente ele mostrou que esse dinheiro não tinha... Às vezes ele tem tio Patinhas nada na piscina. Não, o problema, eu acho que o problema aí, Rodrigo, é o transporte.
É o transporte, porque tudo bem, o que o Marcelo disse, você tem em casa, a Dilma tinha 150 mil reais em casa. Não é crime, você pode ter quanto você quiser. Acho que o problema tá no transporte. Por que que ele não transportou? Se você está transportando numa mala 30 mil reais, é porque você recebeu isso aí de alguma forma. Você precisa meio que comprovar essa origem, né? Acho Não, que isso não é. Não, você não precisa comprovar. Isso daí é coisa. É diferente. Diga aí, Xará. Tem que atender a porta aqui, que estou sozinho. Fogo, né? Mas isso Vai lá. daí, deixa eu só falar, só para concluir, isso daí não tem que comprovar, isso daí foi criado para controlar. Desculpa, não tem nenhum código, não tem nenhuma legislação que diz que você tem que comprovar que você está carregando 30 mil reais numa mala. Quando você faz um saque de mais de 10 mil reais no banco, o banco tem que informar o COAF que você fez esse saque. Eu acho que... Controle, não é proibido. Deixa eu dar um Não é proibido. Eu acho que a questão da grana... Eu acho que não é 10 mil, acho que é mais até. Mas não é esse o ponto. O ponto é controlar. Então, esse que é o ponto. Isso está errado. Onde ele foi pego com esse dinheiro? Na casa dele, se eu não me engano. Pelo que entendi, foi na casa dele. Aí que está o ponto, Marcelo. Eles entraram na casa dele, ele estava dentro da casa dele, poderia estar com dinheiro lá guardado e ponto. Não, a questão toda aí... Já. A questão toda é o contexto, porque, na verdade, esse dinheiro e a forma como ele lidou com esse dinheiro, tentando ocultar ali dos agentes policiais, ganha relevância, porque antes disso, existe uma operação policial que foi baseada nas evidências de que ele desviou receita de emenda orçamentária que tinha como finalidade o combate ao Covid. Então, assim, o mais sujo dessa história não é onde o dinheiro estava e a pouco higiene do senador. O mais sujo dessa história é desviar um dinheiro que foi reservado do orçamento para combater uma doença que está tirando vidas humanas. Eu acho que essa é a grande nojeira dessa história toda, né? O que tem de mais sujo não é bem onde o dinheiro estava, mas aqui se destinava essa verba e para como ela foi desviada, né? Porque como o Nicolas falou, o cara está com a grana na casa dele lá, se o camarada entrar aqui na minha casa e falar, o que é esses 30 mil? É dinheiro meu ali, o espião de vez em quando vem aqui fazer um bico, compra do dia a dia, eu gosto de ter um dinheiro aqui, não quero ficar passando cheque, não quero ficar... Qual que é o problema? Isso só não é problema. Acho que é isso, né, Cleveland? Só para concluir, Marcelo, o problema não é você ter o dinheiro. O Marcelo também deixou muito claro, olha, acima de 10 mil, eu acho que até agora é 5 mil, viu, Marcelo? Se eu não estou enganado. 5 mil o COAF é avisado. Eu já peguei mais do que esse valor no banco, mas tudo dentro da legalidade. Então, ele poderia ter feito, tá com dinheiro lá, ter retirado isso ao longo do tempo, ter guardado lá por qualquer questão, ter justificado. O problema é o conjunto da obra, é a acusação de corrupção associado ao fato de que ele tinha dinheiro em casa, mais o fato de que ele tentou esconder naquele momento. Então, ele não vai ser condenado por esconder o dinheiro, ele vai ser condenado por uma série de fatos em conjunto. Então, esse é o aspecto principal. E perceba que a gente não está nem falando ainda em lavagem de dinheiro, a gente está falando na fase da corrupção que ele recebeu, tinha na casa dele. Ele não começou a injetar o dinheiro no sistema financeiro ou na economia. Ele simplesmente estava com o dinheiro guardado. Ainda não tinha entrado na fase da colocação, né? Não tinha. Ele estava com o dinheiro guardado lá. E o dinheiro guardado não é um problema em si. O problema é tudo que vem junto com o dinheiro guardado. E o fato dele ter tentado esconder é um agravante nesse processo quando for o processo para a justiça. Eu queria ponderar sobre um aspecto aí, que é o seguinte, né? Poucos governos, a meu ver, né, foram tão alvos de críticas tão severas como o governo atual. Todo governo, por sua natureza, é vidraça e vai levar pedrada. Muito do que o governo é criticado com pertinência. Nesse último episódio da indicação do STF, Jesus Maria José, né? Que infelicidade, né? Quando a gente vê a qualidade das indicações para a Suprema Corte Americana, essa audiência pública dessa juíza, né?
os caras lá com milhares de coisas perguntando para ela, ela com um bloquinho em branco, né, um espetáculo. Então, essa última indicação do Tribunal Federal colocou o governo numa posição de profundo questionamento e razão. Agora, eu queria abordar um aspecto rapidamente aqui, que eu acho que é uma questão de coerência, e que se eu não falar isso, eu vou estar me furtando, cometendo aqui fazendo coro por uma omissão. Num regime democrático como o nosso, o governo tem que ter uma base parlamentar. No Senado brasileiro hoje, 1 de cada 3 senadores tem problema legal. Então, é razoável imaginar que não tem como o governo formar uma base sem que nessa base tenha pessoas que tenham um comprometimento qualquer com a justiça e que possam, a qualquer momento, ser alvo de uma ação como essa. Eu acho que esse vice-líder do governo, esse vínculo, né, vice-líder de Bolsonaro, acho que ele foi desonestamente explorado. Eu acho que uma coisa é você ter um nível de corrupção dentro da máquina governamental, de forma sistemática como parte de uma política de governo. Foi o que aconteceu no caso do PT. E outra coisa absolutamente diferente é você ter um parlamentar que, no exercício do seu mandato, num ato que começa e acaba em si mesmo, que é uma emenda parlamentar, usar esses recursos e esses recursos. Colocar essa conta para o Bolsonaro, ele que tem que ser responsável por um monte de contas, aí me parece já descambar por uma certa desonestidade intelectual. Então, o que eu percebi, né, foram os adversários políticos, tudo bem, porque são adversários mesmo, vão explorar de toda forma. Mas o que eu percebi na imprensa em geral foi uma abordagem extremamente desonesta em relação a esse episódio, né? Inclusive, né, por exemplo, no site antagonista hoje, você lia uma notícia lá que dizia o seguinte: enquanto o Bolsonaro deveria estar afastando não sei quem, ele está fazendo isso. Não era verdade. Tanto é que o Bolsonaro comunicou, né, o desligamento do senador da condição de vice-líder, apesar que vice-líder no Senado, eu acho que não queria dizer muita coisa, né? Só trouxe ônus. Então, acho que a gente precisa dar uma separada nessas coisas. O governo tem muita coisa para ser criticado, mas atribuir essa corrupção, que é algo da esfera pessoal do parlamentar, a um escândalo de governo, não me parece honesto. Se concorda ou não? Se a gente pode ponderar alguma coisa mais sobre isso, podemos falar. Eu não sei. Marcelo, meu amigo, eu só queria dizer que eu tenho uma parada agora. Se essa reunião que eu tenho agora for curta, eu ainda volto. Tá bom, a gente fica te esperando, Victor. Valeu. Tomara que seja. Sempre bom você estar por aqui. Vou voltar, tá bom? Tá bom. Obrigado. Okay. Justo na hora do futebol ele vai embora, mas tudo bem. Ele não é trouxa, né? Não, nessa hora eu preciso sair mesmo. Tá feio a coisa. Diz aí, Xará, você queria comentar alguma coisa? O Cleveland vai botar a foto do trem, aquele trem. É isso mesmo. Não vou fazer isso não. Mas eu tô na frente dele, tá? Tô na frente dele ainda. Chega de bullying. Diga não ao bullying futebolístico. Tchau. Falou, Xará. Falou. Diga aí, Xará. Então, eu vou concordar com você. Acho que realmente faz sentido essa ponderação enfim, do relacionamento, ou melhor, a corrupção não é do governo, a corrupção é desta pessoa especificamente, mas é tudo narrativa política, né? Quando pegaram o irmão do deputado lá do PT com dólar na cueca, eu tenho certeza que todo mundo aqui desse lado falou, só podia ser petista, né? Quando, enfim, não tinha, era um problema pessoal do irmão eu não me lembro agora do nome do deputado, enfim. Não era, não, é verdade, esse especificamente era do irmão dele, né? Não era necessariamente algo ligado a um esquema maior e tudo mais. Enfim, mas a gente sempre faz as relações, a gente não sabe, a história cada um conta da forma como lhe convém. Então, o petista vai olhar para esse cara e falar assim, esse dinheiro aí, na verdade, é de um grande esquema, tal. Cada um vai contar a história que quiser, né? E só para dizer que a exploração política, ela sempre vai existir. E não tem dúvida que
a imprensa ela vai explorar isso aí porque ela é contra o Bolsonaro. Isso está claro também, né? Existe quase uma campanha, né? Contra. Mas tendo dito isso, efetivamente é um flanco aberto, né? O cara era vice-líder do governo e foi pego com... É uma história assim, né? Redonda, né? Não tem, verdade, não Sim, é tem, sob medida, né? Dá para né? quem, A coisa, para quem a quer história tá explorar, pronta, para quem a quer história tá explorar é um prato pronta. cheio, sem dúvida. Sem tirar a razão de você, eu acho, concordo com você que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Bom, podemos avançar, né? Eu acho que de dinheiro na bunda, acho que já estamos. Bom, vamos falar que eu, como São Paulino, estou feliz, né? Estava muito tempo que meu time só vinha tomando pouco nos clássicos, né? E nós ganhamos mais um clássico. Tudo bem que não ganhamos de ninguém, ganhamos do Palmeiras, mas ganhamos, né? Ontem empatamos com o Fortaleza, 3-3. Não vou dizer que o coração está dividido, porque sou São Paulino acima de tudo, mas sou grande torcedor do sucesso do Rogério Ceni, que o meu clube não teve a competência de reconhecer o seu valor, que ele vem mostrando aos poucos. Eu ainda consigo vislumbrar o Rogério voltando para São Paulo, conquistando títulos pelo São Paulo, e digo mais, o Rogério chegará um dia a ser técnico da seleção. Né? O Fernando Diniz, essa relação de amor e ódio, quando acaba um clássico, o São Paulo ganha, eu vejo ele como uma reencarnação do Tele Santana, mas aí dá 5 minutos, eu lembro que ele é o Fernando Diniz e o ódio volta a me tomar até o próximo jogo, né? Como ontem também aconteceu, porque a gente com 2 a mais não conseguimos, apesar que a arbitragem atrapalhou um pouquinho. Ô, Cleveland, respirando mais aliviado aí, eu não sei, eu fiquei sabendo que você tinha encomendado um equipamento de mergulho, mas agora já está mergulhando com o snorkelzinho aí, já está conseguindo respirar um pouco, né? Olha só, meu time foi campeão mundial. Eu vou falar o quê? Meu time está lá na Inglaterra. Eu vou falar o quê? Vou ficar discutindo os campeonatos voltou com aquela historinha do Liverpool. Eu gostei do Corinthians, que assim, o Corinthians para cair não perdeu tempo, contratou um especialista, né? O cara já derrubou 4 times. Realmente. Vocês conhecem bem ele, né? O Wagner Mancini, ele trabalhou até pouco tempo no São Paulo mesmo, ele era assistente lá. E eu não sei como é que o Corinthians contratou um cara desse para ser técnico com esse currículo dele aí. Já ter derrubado. Você conhece o presidente do meu time, não? Bom, né? Ô, Xará, o seu time aí contratou de volta pela Robinho, Pera, Marcelo. Tem uma reclamação para fazer para vocês. Diga aí. E o Rodrigo. Qual é? Que coisa é essa de ganhar do Palmeiras e derrubar o Luxemburgo, o professor? Você viu só? Justo no dia do professor. Não, e o mais louco do futebol é isso, né? O cara foi campeão paulista. O cara acho que está liderando a chave dele na Libertadores. O cara perdeu 3 jogos, bicho. Tudo bem, pô, time grande. Mas, pô, perdeu 3 jogos, cara. É muito louco. Isso, né? Não dá para entender. Para mim, isso aí é problema de relacionamento. Não eu justifica. Acho que, exatamente. Pelos resultados, tem que ter alguma coisa de bastidor. Ou os caras estão fazendo corpo mole, estão de saco cheio dele. Uma vez eu viajei do lado do presidente do Paraná Clube, o Luxemburgo, certa ocasião, foi técnico do Paraná Clube. E a gente falando de futebol, até que a certa altura o cara se apresentou, né? A gente começou a falar ali, puxar papo, você me conhece, né? Eu converso até na escada rolante, eu subindo o camarada descendo. E aí, a certa altura do voo, falando de futebol, o cara falou, eu sou presidente do Paraná Clube, e aí ele falou do Luxemburgo o seguinte, palavras do cara, né? Eu não estou falando de qual presidente do Paraná Clube, mas ele falou o seguinte, pô, esse cara é um canalha, mas ali do lado do campo, ele é o único técnico que eu vi na minha vida que monta jogo. Então, acho que assim, o Luxemburgo, ele tem um histórico aí vitorioso, mas ele também tem uma questão de relacionamento e personalidade complicada, né? Talvez isso justifique. Porque as 3 derrotas por si só não deveria ser motivo para isso, né? Não. Me diz uma coisa, Marcelo, é o Paulo Guedes do futebol? E o Luxemburgo? Tá prestigiado. Tá prestigiado. Não sei, nós temos que ver nosso bolão também. Eu continuo achando que o Guedes não cai, hein? O Guedes está tomando gosto pela coisa, gente. Acho que ele fica até o final. Sei um dia ele não vai pensar até em voos maiores. Ô, Xará, me diga uma coisa, vocês contrataram pela 27ª vez o Robinho, o que você achou?
Olha, eu vou te dizer, para o nível do time está excelente. Excelente. O Robinho com uma muleta joga mais do que... Ontem eu vi o jogo contra o Atlético Goianiense, meu Deus. Vocês conseguiram perder em casa pelo Atlético Goianiense, né, cara? Você tirou o Marinho, tirou o Soteldo, acabou, assim... Veja, o Cuca tem feito um trabalho excelente, né? O padrão de jogo e tal, mas ontem não teve, assim, como disfarçar o problema da limitação técnica. Realmente muito ruim, de maneira geral. Então, o Robinho, sei lá como é que ele está jogando hoje, mas para o nível do time hoje, está de bom tamanho. Ô, Vitão, Vitor, não, perdão, Rodrigão, você tá feliz com o Tricolor? Você tem também essa relação de amor e ódio com o Diniz que eu tenho? Como é que tá seu coração ao Tricolor? Cara, eu tô até surpreso, cara. Tá indo bem, né? Considerando tudo, tá indo bem, ué. Não dá pra reclamar? Eu acho que tirando o tropeço da Libertadores, o que não é pouca coisa para nós São Paulinos, né? E temos essa verdadeira obsessão, né, pela Libertadores. Então, a gente ter sido desclassificado como foi é algo ruim. Mas até que a gente não está fazendo mau papel no brasileiro, não. Estamos ali. Não, tá Primeiro, indo né? bem, ué. Eu pensei que ele ia ser, que ele ia ficar lá no meião. Tá bem, Começamos a ganhar clássico, que era coisa que a gente não fazia, né? pois Bom, é, então. Tudo bem. estamos felizes. Bom, vamos lá. Eu vou começar com as dicas aqui. Eu vou compartilhar com vocês o seguinte, ó, 2 séries bem legais. Para quem é da nossa geração, Cobra Kai é um spin-off lá do Karate Kid, né? Então, é a continuação da história. Opa, o que está escrito aí, Felipe? Eu não estou conseguindo ver. Diniz, é isso aí. Fica, Diniz. Fica Diniz. Fica Diniz. Então, pô, essa até perdeu o rebolado aqui. O Cobra Kai é uma continuação do Karate Kid. Então, eu gostei de ver, são 2 temporadas, a 3ª temporada agora é em janeiro. Então, eu gostei de ver porque tem uma certa nostalgia, tem umas sacadas muito legais, tem uma trilha sonora bem bacana e, assim, tem uma trama ali um pouco ingênua, tem um pouco de ambiente colegial, mas é uma série legal para assistir. Então, fica uma dica. Agora, uma série pesadaça. O Cobra Kai no Netflix, tá? Agora, uma série pesada é essa série Impuros, Globoplay, 2 temporadas, deve vir uma 3ª temporada, e que fala ali dos bastidores do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? Aí vocês têm a figura do Evandro do Dendê, né? Que claramente é um personagem inspirado no Fernandinho Beiramar, e um policial federal que antagoniza com ele, que é o Morello, né, que é aquele personagem clássico, né, do cara que se dedica à polícia, que negligencia em si o relacionamento familiar, está sempre no limite ali do uso da bebida, do fumo, mas é uma série pesada, cenas muito fortes, tem que ter um certo estômago para assistir, mas vale muito a pena. E a gente percebe que dentro do tráfico tem uma disputa de poder, tem uma política, é uma teia bem complexa, vale muito a pena. Então, essas são as minhas 2 dicas. A minha bola fora aí é para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, né? Essa decisão estapafúrdia dele, né? De consequências inimagináveis, né? Que pode redundar em perda de vidas humanas, um desperdício absurdo de recursos públicos que foram empreendidos para capturar esse marginal e que novamente terão que ser gastos. E a bola dentro é para a Polícia Federal, que continua cumprindo seu papel, né, em que agora, aí, na Operação Lava Toba, fez do vice-líder do governo o seu alvo. Então, assim, a Polícia Federal continua cumprindo seu papel. Meus amigos, está liberado aqui para vocês, caso queiram compartilhar alguma coisa, nas suas dicas aí. Por favor, fiquem à vontade. Quem começa? Pode ser você, Xará. Então, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, peraí. Você não, tem que habilitar aí. Tem que habilitar. Se eu não habilitar, não adianta. Agora pode ir. Não vai. Então, pronto, tá aqui. Bom, vou fazer uma autopromoção, uma autodica aqui. Eu participei de uma live ontem
no Banco Social. Nunca tinha ouvido falar. É um colega meu Legal. que que está trabalhando em relações públicas nesse banco social, Social Bank, né? É um banco, enfim, que tem uma pegada mais não é popular, mas comunidade e tal. E eles têm feito uma série de planejamento familiar, planejamento financeiro. E aí eu fui convidado para dar umas dicas de finanças. Então, ficou legal, ficou interessante. Então, tem aí o endereço no YouTube, Deixa eu onde pegar está uma gravado. caroninha na sua dica, Xará. Pois não? Uma outra dica também, tendo o nosso Xará como protagonista, é no canal da Nucleopar Investimentos. Né? Nós temos lá na nossa empresa um canal no YouTube, canal do Nucleopar Investimentos. Nós temos um programinha lá de entrevista que chama Nucleopol. E o último programa foi ao ar hoje, nosso canal no YouTube. Foi com o meu xará, Marcelo Buterman, especialista em investimentos da West Asset, que falou com brilhantismo aí sobre o cenário do mercado de renda fixa no Brasil, traçou ali um histórico bem completo, bem legal, falou com muita autoridade sobre o tema e colocou ali algumas perspectivas, não porque eu participei não, mas imperdível, vale muito a pena. Está no canal da Nucleopar Investimentos no YouTube, o último Nucleopol com o Marcelo Buterman aí, que agora é sucesso nas lives aí, mundialmente conhecido. Coisa de louco. É isso aí. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. A bola dentro e a bola fora, né? A bola fora é o Marco Aurélio, a bola dentro é o Fux que agiu rapidamente, mas não tão rapidamente, a ponto de evitar a fuga do traficante, mas essa confusão toda, de fato, mostra, por mais que seja uma cadeia grande seja discutido esse assunto, eu não estava aqui, mas por mais que seja uma cadeia grande de responsabilidades, né, não dá para você colocar a culpa em uma ou duas pessoas, mas o fato é que, no final, quem de fato moveu a chave da cadeia, da prisão do cara, foi o Marco Aurélio, né? Foi ele que tomou a decisão, e hoje foi a votação no plenário, ele perdeu só de 9-1, né? Então, para mostrar enfim, o quanto de razão ele não tinha, né? E o Fux tentou agir da melhor maneira possível, mas não deu para evitar a fuga do traficante. Ô, Xará, eu acompanhei a votação e o primeiro voto foi do Fux. Foi um voto devastador. Arrasou com o Marcelo. Rolo compressor. Exatamente. E a citação da semana, a justiça é cega. Realmente é cega, porque como é que não viu a obviedade que você não pode soltar um cara desse, né? Então, a justiça de fato é cega, né, no Brasil. E aí, quem vai? É você, Cleveland? Faço isso. Vamos lá. Vou compartilhar, então. Imagino que vocês estejam vendo, né? Sim. Bola fora, nossas instituições. O Marcelo acho que já resumiu um pouquinho. E eu estou voltando ao nosso começo da nossa conversa aqui, né? Na realidade, é aquilo que a gente estava falando, né? A bomba não aconteceu por uma razão só, né? É como o caso de um avião que cai. Ele não cai por uma razão só. Então, aquela história. A impressão que eu tenho é que falhou o Congresso, que criou uma lei, não pensou em detalhes, não pensou em limitações. Falhou o governo federal, não vou nem chamar da presidência para não confundir Bolsonaro na história, mas falhou porque deixou passar sem observar todos os riscos. Falhou o judiciário de ponta a ponta, o sistema judicial, eu diria, passando pelo Ministério Público e tudo mais. E, principalmente, o Marcelo resumiu, falhou o nosso querido ministro do Supremo, porque não teve um bom senso de pensar na consequência da decisão. Enfim, a gente já tinha conversado sobre isso. Bola dentro para quem deu o prêmio Nobel para essas duas pessoas que eu sou fã incondicional, tenho acompanhado o trabalho de longa data.
Rodrigo me deu ótimos argumentos a mais ainda para falar que é um prêmio mais do que merecido. Só um detalhe, eu vi inclusive num grupo de economistas lá, entre aspas, de esquerda, criticando porque falando que não estavam preocupados com a questão social. Bobagem. Na medida em que você arrecada mais, na medida em que você economiza recursos do Estado, esse dinheiro pode ser alocado com políticas sociais. Então, eu ter que ler uma bobagem dessa, assim, na minha idade, já chega a ser algo que me irrita. Dica da semana, e aqui é muito pessoal mesmo, né? Eu comecei a assistir Império Romano. Por que eu gosto desse tipo de série? Porque não é a série só da história. Você tem historiadores comentando a série, você tem pessoas que conhecem toda a história contando um pouco mais do que foi aquele período. Então não é só uma série, é uma série meio parada no sentido de que tem gente interferindo para contar a história, mas eu achei muito interessante, eu recomendaria essa série. E por fim, frases da semana, que vai um pouquinho na linha do que eu estava falando, né? O período de maior ganho, conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. Por que eu coloquei essa frase? Porque a minha leitura sobre o que vem pela frente é muita dificuldade. Quem sabe com muita dificuldade os nossos congressistas, os nossos políticos não entendam que é um jogo de perde-perde e comecem a fazer o que de fato a gente tem que fazer. São as reformas estruturais, porque senão todo mundo vai perder. Porque a gente está analisando o que está acontecendo por aí, nós todos estamos falando isso, a gente está chegando a um ponto que a gente vai decidir se a gente vai voltar para a década de 80 no Brasil ou se a gente vai minimamente voltar para o início dos anos 2000. Não dá para não fazer as reformas se a gente não chegar a um consenso sobre o que tem que ser feito, mínimo, não estou falando o que seria ideal, mas mínimo, o país quebra. As agências de rating estão avaliando isso. E cada vez mais a gente vai para o buraco. Não dá mais para esperar. Não tem mais tempo. É isso, gente. Rodrigão, é com você aí. Quais são suas dicas aí? Cara, eu acho que hoje eu vou causar polêmica. Tan, tan, tan. Quero, assim, para começar, bola dentro. Eu quero dar a bola dentro para o ministro Marco Aurélio Mello. Por quê? Porque ele é brilhante. Brilhante. Ele suscitou essa discussão sobre essa lei maluca aí do Bolsonaro, né? Trouxe isso à tona, estava meio apagado. Isso é assim, uma jogada de mestre, uma jogada muito de mestre. Então a gente tem que aplaudir o Marco Aurélio Mello por essa capacidade de antever essa discussão, que ia trazer essa discussão aqui para a pauta, né, a baila, e as pessoas agora perceberam que foi votado e tal. E ainda por cima, já que ele não gosta muito do Bolsonaro, ele ele mostrou que o Bolsonaro também tem sua parcela ali, a sua fração, vamos dizer assim, de responsabilidade por uma lei maluca, estapafúrdia, como essa que foi aprovada há uns tempos atrás, né? Eu diria até que é um artífice do 9-1, né? O Marco Aurélio. Foi muito bom, gostei. Bola dentro para ele. Rodrigo, deixa eu só complementar esse teu ponto. Eu escrevi um post no Facebook. Eu ia falar disso aí, Xará. Dizendo que o Marco Aurélio é gênio, porque ele trouxe à baila não só isso, mas a discussão da prisão em segunda instância. Exatamente. Eu acho que eu me inspirei em você, Marcelo. Você pensei que você ia falar, mas não falou, falo eu, tá? Então, meio que boa. Aí, sem mencionar. Estou fazendo plágio. Mas outra bola dentro. Cuidado, Rodrigo, você vai acabar parando no Supremo, hein? Pois é. Não, mas é bola dentro. É bom, né? Bola dentro é positivo. Foi uma coisa positivo. Não, mas pelo plágio. Hã? Pelo plágio, verdade. Estamos no Brasil. Eu estou citando aqui, eu copiei aí do Marcelo Gutmann. Está citado, a citação está estabelecida. Não tem Você não copiou. Não é esse o termo. Inspirei. Vocês têm um acervo em comum. Isso, exatamente.
Segunda bola dentro para o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, né? Bola dentro. Né? Bem dentro. Hã? Bem dentro. Bem dentro, isso. Bola dentro, né? É uma bola dentro. Mas assim, a bola dentro é por isso também, né? Mas tem uma outra, por ter formulado uma nova forma de proteger os próprios bens de bandidos, né? Os bandidos agora eles vão pensar duas vezes antes de, né? O país é uma piada pronta, né, bicho? Você conta, ninguém acredita, cara. Então, assim, agora a bola fora. Se vocês me permitem, eu queria... a bola fora para a LESP, que aprovou o projeto de lei 529, né, que vai tirar recursos do Estado de São Paulo, porque vai privatizar um monte de empresa e vai deixar os paulistas órfãos dessas empresas, né? Vai economizar 7 bilhões do governo do Estado nos próximos anos, e isso vai fazer com que a economia piore, né? Pelo multiplicador keynesiano. O Estado gastando menos 7 bilhões é um absurdo, é tirar comida de quem precisa, entendeu? Então, bola fora para a LESP. Quando eu falo que ele é nosso zagueiro de fazenda, que ele é o último homem, é por isso, entendeu? Não, eu queria deixar bem claro isso. Agora eu vou para a dica, eu vou compartilhar a tela. Rodrigo, desculpa, cuidado que vou te levar a sério, hein? Explica, desenha. Não, te levar a sério. não, tem gente que não entende ironia. Contém ironia. Tá, se o cara não entendeu, ele não merece entender, cara. Sim. Sim. Se você tem que explicar a piada pro cara, ele não merece dar risada, né? Agora aqui é a frase do dia, que é do poema Enjoadinho, do Vinícius de Moraes, em homenagem aos Bs. Eu sou Bueno, meu sobrenome é Bueno, né? Eu sou Bueno também, mas é o sobrenome que eu estou falando. Ótima. Eu queria dedicar esse: filhos são o demo, melhor não tê-los, mas se não os temos, como conhecê-los, como sabê-los. Eu queria dedicar aos filhos do Biden e aos filhos do Bozo, tá? Eu acho que é uma... pô, Rodrigo. Oi? Também fiquei achando isso. Entendi. Pensei que você estivesse falando do Pochá. O Fábio Porchat, essa semana, deu uma declaração dizendo que filhos eram um inferno, por isso que ele não queria ter. E o pessoal pegou no pé dele, dizendo, pô, se ele não tem filhos, como é que ele sabe, né? Então... Até aqui, um monte de coisa, apurrinhação. É muito bom esse poema, diga-se de passagem, né? Vale a pena. É o poema Enjoadinho, do Vinícius de Moraes. Tá? É meio maldosa essa frase, né? Mas, certa ocasião, eu ouvi alguém dizer que filho é bom. O problema é que dura muito, né? Mas isso é, de novo, homenagem aos filhos do John Biden e do Bolsonaro. Eu queria deixar bem claro que eles merecem isso, né? Depois dessa combinação maravilhosa. E agora, a minha dica. Cara, essa dica, ela é mais especialmente para o Cleveland, mas quem gosta de vinho, vocês estão vendo aí? Agora sim. Dom Cândido. Esse vinho é espetacular. Chardonnay. Chardonnay espetacular. Assim, nem acredito que é esse preço, porque, cara, vale muito mais. É bom mesmo. É bom mesmo. Para um leigo como eu, esse vinho acompanha que tipo de prato? Cara, puta, frutos do mar, frango, peixe, risoto com queijo, assim. De antemão, eu peço, como um simples mortal, de antemão, eu peço desculpas pela pergunta que eu vou fazer, se ela por acaso ofender os apreciadores do vinho. Esse vinho se toma em que temperatura? Natural? Gelado? Não, é de 10 a 12 graus no máximo. 10 a 12 graus. É muito bom, cara. É muito bom. Assim, é surpreendentemente bom pelo preço. Eu vou te dizer assim, quem já tomou um peramanca branco, tá lá. Tá parecido. Rodrigo,
Há controvérsias, espera aí, vai. Por quê? Não, eu sou fã do Peramanca, por isso. Ah, você é? Ah, eu também. Eu também, por isso que eu tô falando, cara. Eu tô falando, Peramanca branca é muito bom. Mas assim, eu tô te dizendo que esse não é muito diferente, não. Eu não tô dizendo que é melhor, não tô dizendo que é igual. Tô dizendo que não é muito diferente. Vai naquele nível. É muito Pela bom. relação É bom. custo-benefício, vale a pena. Ah, não, relação custo-benefício é outra história, Marcelo. Eu tô falando que o Peramanca, para quem gosta, para quem curte, para quem... É outra coisa. Tá certo. O, Bom, meus o amigos, branco ou o tinto você tá falando, Cleveland? Não, eu tô falando... Bom, o tinto eu nem me atrevi a provar, Rodrigo, desculpa. Também não. Tô falando do Beleza, é o branco. branco. Nós estamos falando do branco, beleza. Adoro o branco, adoro. É olha, espetacular. vou dar uma Não, desculpa, sugestão. eu tomei lá. Eu tomei uma taça lá. Eu não tomei o... Quer dizer, eu tomei porque a gente comprou uma garrafa lá. Mas porque eles nem dão a taça. Entendeu? Eles Certo. não vendem a taça lá. Você tem que comprar uma garrafa, dividir com quem você tiver, e aí você consegue tomar o tinto. Mas o branco é muito bom. É muito bom mesmo. É isso aí. Bom, meus É por isso amigos, parece que chegamos aí ao final de mais um bate-papo, mais uma semana. Semana que vem, se Deus quiser, eu já vou ter encerrado o meu período de quarentena e de isolamento por conta do Covid. Espero estar tão bem ou melhor do que agora, mas o que fica de sempre é a mesma gratidão. Muito obrigado por vocês reservarem um tempo aí da semana de vocês, que eu sei que é disputada, para se encontrar com esse seu amigo aqui, mesmo que virtualmente, para a gente colocar o papo em dia. Sempre muito bom encontrar vocês, tá? Muito obrigado. E aproveitando aqui, antes de encerrar, Xará, muito obrigado lá pela entrevista. O conteúdo ficou legal, foi pro ar hoje. Já eu passo o link aí para você, tá? Um grande abraço a todos e até semana que vem. Falou. Abraço. Um abraço. Tchau. Boa noite, gente. Valeu. Valeu. Marcelo, tá aí?